esse insight aí, ele começa a ver que tem coisas ali além dessa questão apenas do físico, sabe? E ele foi perseguido por tentar provar e por lançar suas teorias a respeito dessa instância, que vamos chamar aí de inconsciente, sabe? Mas isso tem a ver com a era vitoriana, o século XIX, todo esse contexto da Revolução Industrial, sabe? Desse discurso que vocês acho que podem falar melhor aí sobre essa questão. Mas assim, no campo da literatura, assim, tem essas ilustrações também, não tem? Sim. Essa era vitoriana era muito doida, né? Ó, ela vai de novo, né? O doido. Meu, os caras começaram a tirar foto de gente morta. Vocês lembram? Vocês viram isso já? Meu, ó, que já. coisa, né? Tinha os circos dos horrores, né, Nossa, cara, também, sabe? Era uma curtição pra família, assim, sabe? Circo, inclusive com coisa vindo das colônias, né? Que eles traziam. Sim. Isso que eu ia falar, por exemplo, né? Como vai aqui na Europa, a gente não escraviza pessoas, que horror. Mas daí tinha circo de anão, pigmeu em exposição, levar indígena, aborígene, etc. Assim. Puta que pariu, né? Nessa era vitoriana também as questões da sexualidade, não. A gente não passa um podcast sem falar, sim, mas com certeza. Uma coisa que tá Porque imagina também a vida o que pregava a burguesia, né? Aquele tipo de vida ali do casal monogâmico, né? As pressões ali em relação ao sexo, a pressão que a mulher sofria ali e a toda a castração, né? Acabava desenvolvendo transtornos, aquilo que foi tratado por Freud, que ele recebeu ali no seu consultório em Viena, comumente conhecido como histéricas, né? A histeria. Lembrando que a histeria era um quadro que era descrito ali desde a Grécia, que exemplificava o machismo de toda uma época, né? Do patriarcado. Ou seja, que só a mulher poderia ter aquele ficar histérica, né? Ter aquele tipo. Uma vez que hísteros, em grego, é útero. Então, tipo assim, você tá falando, a mina tinha mais um apetite sexual mais aflorado. Por aí. O baridão era meio bate-fofo. Bate-fofo! Você tem... tipo assim... E tinha toda uma repressão, sim. Ou seja, mas você tem características, né, cara? Essas histéricas que o Freud vai receber, por exemplo, elas tinham uma predileção em ser amada, ao invés de amar. Ela tinha um culto exagerado ao próprio corpo. Elas escolhiam, né, quando tinham possibilidade de escolha, né, homens que elas queriam ser. Sabe? Foda. E olha que interessante, e muitas dessas... Zero, né? Pode falar, fala lá. A referência feminina também era zero. Sim. Porque... E eram vistas desde a Grécia como se elas fossem presas por maus espíritos. E qual que era o tratamento dispensado a esse tipo de paciente, de indivíduo, né, de mulher? Era exorcismo e sessões de tortura. Mas o lance é que eu acho que, assim, essa época aí, ela é o acabamento do projeto de criação da família burguesa, né? Que essa família burguesa padrãozinha que a gente conhece, né? Até o Engels faz um estudo disso, né? A origem da propriedade privada, a origem da família da propriedade privada, né? Alguma coisa assim. Não lembro o título completo do livro. O famoso comercial de margarina, essa família família mononuclear que chama, né? Essa família do comercial de margarina, ela é uma invenção burguesa. Né? Ela passa a existir após a ascensão da burguesia, a consolidação desse mundo burguês. E depois do século o American Way of Life. Né? Depois ela vai ganhar o mundo, né? Mas mas a ideia também não é só de que as mulheres não ficavam em segundo plano, mas as classes populares, de maneira geral, ficavam em segundo plano. Porque uma inovação que alguns autores vão trazer é, por exemplo, o fato de que os pobres também têm sentimentos nobres, né? Sentimentos bons, que os pobres são capazes de amar, que os pobres se apaixonam, que os pobres têm noção de honradez, né? De brio, de amor próprio, né? Essa concepção, ela é inovadora, porque até então não se concebia isso. Você imaginava que o pobre era um cara que não tinha nada disso, né?
Nada disso. Até porque não eram escutados, até o nome, né? A nomenclatura, vilão, o vilão. Quem é o vilão? O vilão é o cara que... Né? E isso, né, cara, a gente tá falando, tipo assim, período inicial aí do que seria século XIX, e aí cai aquela parada que o Hobsbawm falava, né, que apesar de a galera falar que a Idade Média acaba ali no século XV, século XV e XVI, século XV, ele fala da longa Idade Média, né, que vai até a Revolução Francesa, ou seja, até depois que o pensamento científico começa a entrar em questionamento também, entrar em pauta também. Então, tipo, é nesse contexto também que você tem essa transformação, ruptura. Essa transformação, né? Então, e olha que interessante. Porra, cara, o pobre não tinha participação política, né? Nada, nenhuma. Zero. O cara se revoltar, tá ficando louco de se revoltar, né? Então... Era iletrado, né, cara? Era jogado à marginalização. E isso, infelizmente, né, cara, o começo da psicanálise, assim, os pacientes do Freud, eles vão ser da alta burguesia, assim, sabe? Principalmente porque o Freud era um médico, era judeu, enfim, né, ele vivia ali também em volta na alta sociedade de Viena, mas outros aprendizes dele, pupilos, que vale citar o psicanalista anarquista Otto Gross, que por muitas vezes é ocultado nos cursos de psicanálise. Ele era o cara que tava ali com o proletariado, saca? Nos cafés, nos pubs, nas ruas lamacentas ali da Europa, sabe? Conhecendo o proletariado, o cara atendia nos cafés. O cara não podia pagar, ele atendia mesmo Como assim. Que você fala, Gleison? Sabe? Ele é um proscrito? É um proscrito da psicanálise, cara. É um dos caras que eu gosto, assim, sabe? Porque ele foi, inclusive, devido à orientação dele, ele chegou a ficar viciado em cocaína, né? Pra quem não sabe, o Freud, em uma época, ele receitou cocaína, depois ele viu os danos que ela tinha, ele acabou recolhendo os escritos, né? E mudou aquilo. Ele próprio era um usuário né? Sim, ele receitava pra namorada dele, que depois virou esposa, né? Tantas miligramas por dia. Na época, né, eles estavam experimentando esses estimulantes. O Freud foi o primeiro que apareceu isso. Olha, cara, ele curtia um pozinho ali. Eu já vi os folhetins, acho que era para os Estados Unidos. Aqueles né? folhetins lá de cura milagrosa, lá o pessoal receitava cocaína até pra dor de dente, umas paradas assim, cara. Sim. E aí... Mas ele injetava cocaína, não? Não, ele diluía na água. Diluía na água. Ele bebia. Não. Na série Freud do Netflix tem essa cena. Não, tem. Eu vi o primeiro episódio, eu assisti, tipo, não sei. Mas a parada é a seguinte, que eu confundi aqui. É que tem o aprendiz dele cheirava mesmo. Que é esse cara que foi internado e ficou aos cuidados de outro pupilo do Freud, que é o Gustav Carl Jung. Né, que rompe com o Freud e cria a psicologia analítica. Então, ou seja, então, esses proscritos, né, por que eu falo proscrito? Porque, infelizmente, muitas associações de psicanálise passam por esse processo de aburguesamento, sabe? Se tornam muito burguesas e se distanciam de quem realmente necessita, que é o trabalhador. Se encastelam dentro dos seus consultórios e se fecham para aqueles que realmente precisam e não têm grana para poder pagar. Mas acho que uma isso sessão. tem a ver um pouco com o tempo para obtenção de resultado, né, cara? Porque eu vejo que geralmente todos os tratamentos, não só questão de psicologia, psiquiatria, essas coisas, mas no geral todos os tratamentos médicos acessíveis para o povão, digo para o povão. Para o povão é um negócio que é assim, tem que ser rápido, tem que ser o mais objetivo possível pro cara voltar logo a trabalhar. Tipo, o cara ele não pode ficar muito tempo afastado da função e o tratamento longo também ele acaba sendo mais oneroso, né? Ele acaba sendo mais caro. E nem os trabalhadores que têm o tal do convênio de saúde, eu não conheço um convênio médico que ofereça psicanálise, por exemplo. Eu não conheço. Normalmente são psicólogos de orientação psicanalítica. São psicólogos que fizeram 4 anos ali de psicologia, 5 anos, e escolheram a psicanálise como uma abordagem. Aí fizeram uma especialização ou se aprofundaram mesmo, foram para
pro set nem com o peito com a coragem com aquilo que aprenderam na facu mesmo. Sabe? Então, Por isso que, tipo, a psicanálise é um tratamento longo e caro. Então. Por isso que também a Revolução Industrial ela só não mudou a forma de produção, né, cara? Ela muda um método de você organizar a vida, de você... Sim. De ser, você se pensar ver como a vida ser humano. Porque assim, é fácil a gente falar assim, quantas horas de sono que a galera fala, né, que é o necessário pra você ter pra descansar. Você fala, 8 horas. Você fala, porra, 8 horas, e na Revolução Industrial você tinha uma carga horária de 16 horas de trabalho, se não fosse mais. E aí você fala assim, o que sobrava pra você descansar? As 8 horas de sono necessárias. Ou seja, o restante é produzir, cara. E pra você ter uma ideia sobre essa questão do tempo necessário que o trabalhador não tem, muitas vezes, cara, as sessões de terapia do Freud eram todo dia. Entende? Não tem horário pro trabalhador fazer. Então, aí o que acontece? Exato. E outra, né? Normalmente a gente faz durante uma vez por semana ou mais de uma vez por semana. Mas eram todo dia, era um início ali de desenvolvimento do método, assim. Mas era uma alta classe que fazia uso com ele ali, ele aplicava com essa alta classe. Mas é óbvio que, como a gente comentou, existiam psicanalistas ligados à causa operária, ligados à luta operária, que estavam ali no meio do povão atendendo. Mas do método de tratamento. Pensa pro Freud também, né? Sim. Pensa pro próprio Freud, todo dia, cara. Então, é você se aprofundar na cabeça do cara, meu. Haja charuto mesmo, por isso o cara tem que 30 ele atendia fumando, cara. Né? E olha que uma... Ele dá um peteleco antes. Dando uns tiros e fumando. Eu tô tomando uma aguinha. Vou tomar uma aguinha aqui. Uma aguinha. Aquela aguinha batizada ali. Saía com o bigodão branco até. Sair embalada com o Freud não dá, o cara chega com uma garrafa de água. O cara não tem fim, né? Louco. Não. Mas também, vai falar bem a verdade, eu não sei vocês, mas eu depois dos 25 e agora depois dos 30, balada pra mim já começa que não vou, né? Se for, tem que ter lugar pra sentar, cara, porque se não tiver lugar pra sentar, não... A balada pra mim não é... Não dá. Pra mim, balada não é pra mim desde que eu tinha 14 anos, cara. Já faz tempinho que eu não vou pra balada, cara. Botequinha mas com legal. Cadeira, né? Pelo amor de Deus, boteco tem que ser lugar pra sentar. Aquela da Cristal ainda. Mas voltando aqui à Vaca Fria, né? A gente teve essas formas de tratamento da loucura que a gente citou, né? Vale a dica pro nosso ouvinte aqui. Procura lá no YouTube o documentário O Holocausto Brasileiro, que aí você vai entender como que essa política de exclusão e do cárcere, principalmente no hospício, do Hospital Colônia ali de Barbacena, que funcionou durante 2 ditaduras, a ditadura Vargas e a ditadura militar após os anos 60, que resultou na morte de 60 mil pessoas, sabe, em consequências drásticas. Veja o documentário preparado, porque é um soco no estômago, sabe? Vale a pena ir para todo professor passar lá no terceirão, segundo ano do ensino médio, para a molecada pensar um pouco aí sobre saúde mental e políticas públicas no Brasil, sobre isso, assim, sabe? Mas toda essa transformação de um tratamento através da violência, de ver o louco, aquele que sofre como aquilo que supostamente a sociedade burguesa chama de louco, e aquele que sofre do cárcere, para um tratamento humano, né, eu coloco aí de fato a figura do Freud como revolucionária para esse processo. Porque foi escutando uma paciente que ele criou ali seu método, né? Ele era fumante, tentou hipnotizar a famosa Ana O, né? Paciente que ele pegou ali do seu mestre Breuer, né? Para tratar. E ela falou, me escuta, né? Não dá, só me escuta. E aí ele foi percebendo que o paciente, ele tinha essa necessidade de narrar a sua história de vida para tentar voltar ali aquele passado onde ocorreu esse trauma. E por que da sexualidade? Porque sempre essa narrativa ela era carregada com essa questão, com esse teor erótico, esse componente sexual.
Pois para psicanálise, se a gente quiser compreender uma sociedade, a gente tem que entender